Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e a nossa aula de hoje é sobre artigo, mais uma das 10 classes gramaticais que nós estamos trabalhando. Vamos lá? Meus queridos, é importante ressaltar que nas aulas gravadas nós já conversamos sobre o substantivo, sobre o adjetivo, sobre o numeral e hoje nós vamos conversar sobre o artigo, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos em artigo, o que nós precisamos pensar? Que o artigo é a palavra que se antepõe a uma outra classe gramatical. Que classe gramatical é essa? Nós já trabalhamos. Se antepõe ao substantivo, ou seja, vem antes do substantivo, indicando tratar-se de um ser específico ou genérico da espécie, certo? Então, para sistematizarmos ainda melhor, para ficar mais claro, mais dinâmico, artigos são palavras que vêm antes do substantivo, determinando seu gênero, seu número e seu gênero. Nós já conversamos sobre número e gênero. Quando nós falamos em número, nós falamos de plural e singular. Quando nós falamos de gênero, nós falamos de feminino e masculino, certo? É importante ressaltar também que tanto o substantivo, tanto o adjetivo, o numeral e o artigo também são flexionados em número e gênero. O que mais que é importante falar sobre essa classe gramatical? Que é uma classe gramatical variável, assim como as outras classes que nós já trabalhamos, que eu acabei de mencionar. Flexiona-se em número e gênero para concordar com o substantivo a que se refere, certo? Acho que ficou bem sistematizado aí para vocês. Então, eu trouxe aqui duas frases, né? Para que nós possamos entender a função do artigo. Então, vamos lá para a primeira. Na pequena cidade onde moro, há um rio. A outra frase. O rio corta a cidade pelo meio. Então, vocês já observaram que as palavras que estão destacadas, né, elas estão grifadas em negrito, nós já sabemos que é um artigo. Então, eu tenho aí dois artigos. Então, observem que essas palavrinhas, elas se referem a quem? Ao substantivo. Então, observem. Na pequena cidade onde moro, há um rio. Ou seja, o artigo vem antes do substantivo. A mesma coisa ocorre aqui. O rio corta a cidade. Mais uma vez, o artigo vem antes do substantivo. Então, nesse momento que ele se antepõe, ele vem antes, ele especifica ou não o ser em relação aos demais seres de sua espécie. Então, o rio, o substantivo rio, aqui nessa primeira oração, um rio representa o quê? Um ser qualquer da espécie. Ou seja, não está especificando. Então, vocês já conseguem observar que eu tenho aquele substantivo que não especifica o ser em relação aos demais, e abaixo tem uma outra oração, o rio. Representa um ser conhecido, já mencionado,
Então, portanto, especifica. Então, portanto, fica um ser específico. Então, os artigos e o estão indicando o quê? Indicando, respectivamente, que, no primeiro caso, trata-se de um rio qualquer. E já no segundo caso, já define, ou seja, é um rio específico. Então, vocês já conseguiram entender aí que existem dois tipos de substantivo. O que nós vamos trabalhar agora? Então, nós temos o artigo definido e nós temos o artigo indefinido. Então, vocês já puderam observar aqui que nessa primeira frase eu tenho um artigo indefinido, que não especifica, ou seja, qualquer rio, e tenho aqui na segunda frase o rio que determina o rio específico, certo? Então, o artigo definido, o que nós sabemos sobre o artigo definido? O que é importante nós falarmos sobre o artigo? O próprio nome já diz o quê? Que define, certo? Então, os artigos definidos são o, a, os, as, definem ou individualizam de forma precisa os substantivos, pode ser pessoa, pode ser um objeto, pode ser um lugar. Então, vai ser de acordo com o contexto que o artigo será utilizado, correto? Então, exemplo aqui do artigo definido e sua flexão. Então, os artigos definidos são esses, os quais eu já mencionei, e cada artigo tem o seu gênero e seu número. Então, masculino e feminino. O masculino, a feminino. Qual é o gênero? Singular e plural. Os masculino, as feminino. Plural, plural. Correto? Exemplos. O garoto foi jantar na casa dos pais. Ganhamos a bicicleta que esperávamos. Luísa aproveitou para rever os amigos. As meninas foram viajar. Observem que o artigo, ele precisa concordar com o substantivo. Então, é muito importante dizer isso. Então, observem que há essa concordância. Quando nós aprendemos concordância nominal, inclusive que é um dos nossos conteúdos, que também tem uma aula gravada, vocês aprendem que a concordância nominal, o substantivo ele precisa concordar com o adjetivo, com o numeral, com o substantivo, adjetivo, numeral, pronome. Nós também temos o advérbio, só que ele é invariável, mas a regra geral é essa, a concordância do substantivo com adjetivo, número e artigo, né? Então, é importante que vocês tenham essa organização em relação ao pensamento do artigo e as suas relações. Depois nós temos o artigo indefinido. Então, o artigo indefinido, quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns e umas. Ou seja, determinam de maneira vaga, indeterminada, indefinida, que o próprio nome diz. Ou seja, de uma forma imprecisa, também de uma pessoa, objeto ou lugar, ao qual não se faz menção anterior no texto. Então, para voltar lá, então eu tenho o artigo definido, que são esses,
o, a, os e as, define o substantivo, e nós temos o artigo indefinido, que não determina de uma maneira específica o substantivo, ok? Então, aqui nós temos também os artigos indefinidos e nós temos o gênero e o número. Ocorre da mesma forma que ocorre com o artigo definido. Então, um masculino singular, uma feminino singular, uns masculino plural, umas feminino e plural. Então, exemplos de substantivo, de artigo indefinido. Quais são os exemplos que nós temos aqui? Um dia iremos nos encontrar. Uma certa tarde saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para o seu aniversário. Qual é a diferença? O que vocês conseguem observar aí? Um dia iremos nos encontrar. Nós não sabemos que dia que nós vamos nos encontrar, certo? Então, se nós não sabemos o dia que nós vamos nos encontrar, não é um dia específico, por isso que nós chamamos de indefinido. É um dia indeterminado. Uma certa tarde saímos para caminhar. Não temos a determinada tarde. A Joana, ela convidou uns amigos. Não sabemos quais são esses amigos. Comprei umas camisas. Nós não sabemos quantas camisas são. Algumas, umas. Não tem uma determinação. Então, agora nós vamos ver aqui o emprego dos artigos, como eles podem ser empregados dentro da oração. Assim como nós vimos, de forma determinada e indeterminada. Então, os artigos sempre devem concordar com qual classe? Que eu já mencionei anteriormente, com o substantivo, flexionando em gênero e número. Gênero masculino e feminino e número plural e singular. O garoto, os garotos. Então, eu preciso combinar, eu preciso harmonizar essas duas classes gramaticais. A menina, as meninas. Um mês, uns meses. Uma mesa, umas mesas. Correto, meus queridos? Depois também eu tenho uma outra combinação. Os artigos podem ser combinados com preposições. Então, vamos observar lá. Ao, aos. Então, eu tenho a combinação a mais o ou mais os. Por isso que eu tenho aos. Então, exemplo, o texto é dedicado aos pais. Então, eu tenho a preposição a com a combinação do artigo os, aos pais. Aqui ocorre similarmente. A, as, vai ficar, é a combinação, a preposição mais a artigo. Vou à escola todas as manhãs. Lembrando que a crase é a junção. Esse acento de crase, nós chamamos que ele representa dois As, o A de preposição e o A de artigo. Depois eu tenho da e das. Então, a flexão de de e a ou as vai dar o das. Ganhamos muitos presentes da Inês. Então, é a flexão de de mais a que vai dar da. Do e dos. Também é a flexão de de mais artigo a ou os.
os móveis eram dos nossos avós. Olha a flexão que ocorreu aqui. Então, é importante vocês observarem aí. Essa contração, essa combinação. É a contração da preposição com o artigo. Aqui ocorre a mesma coisa. Preposição em mais a ou as, que vai dar na ou nas. O calor está nas coisas da Sônia. O colar está nas coisas da Sônia. Então, olha aqui a contração que ocorreu. Então, o nas é a formação do em mais as, certo? No e nos ocorre a mesma coisa, é a preposição com o artigo que vai dar no. Encontramos o anel no corredor. Num mais nuns vai também ocorrer essa combinação em mais um ou em mais uns. Então, num. Hoje estamos num congresso. Numa e numas, em mais uma, em mais umas. Almocei numa lanchonete essa semana. Então, houve também a contração aqui da preposição e do artigo. Dum, duns. De um, de uns. Os cadernos encontrados são de um pesquisador. Duma e dumas. De mais uma, de mais umas. Preciso de umas blusas para sair. Então, houve também, não é muito utilizado, porém, também podemos fazer essas duas contrações aqui, ok? Nós também temos uma outra forma de aplicarmos o artigo. Então, de acordo com a posição na frase, o artigo, ele pode transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independentemente de sua classe gramatical. Então, observe, o andar de Elisa é muito sensual. Então, neste caso, nós temos o verbo andar. Porém, foi transformado em quê? Em substantivo, o andar. Olha como que o artigo, ele vem e transforma a palavra, né, a classe gramatical em outra. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Então, nesse caso aqui, o adjetivo, que é vermelho, vermelho foi transformado em substantivo, o vermelho dos seus olhos. E nós temos também uma outra forma de utilização. Os artigos definidos, eles podem ser empregados para indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Então, ele pode ser empregado tanto no singular e também fazer referência a uma pluralidade de seres. Vamos observar as duas orações. A alma é imortal. Refere-se a um conjunto de almas. A goiaba é muito rica em vitamina C. Faz referência a todas as goiabas. Então, o que ocorre aqui? Ele é empregado para indicar um conjunto de seres, de uma espécie inteira, como ocorreu aqui. Certo, meus queridos? Continuemos, então. Na construção também pode ser empregado, na construção das frases, a utilização dos artigos definidos devem ser moderada de modo que o excesso de seu uso no texto provoca um inchaço, ou seja, uma redundância desnecessária, tornando deselegante e pesado. Então, observe. Ter uma boa educação é fundamental. São detentores de um bom conhecimento. Então, não é interessante nós fazermos essa utilização, mas nós fazemos constantemente. É como se tivesse implícito, mas nós fazemos isso constantemente. Uma outra forma de utilização. Para uma adequada coesão textual, antes de pronome de sentido indefinido. Então, utiliza-se as palavras como tal, certo, certa, outro ou outra. Encontrei uma certa medalha na cômoda.
Natália não encontrou um outro casaco. Então, observe a questão da coesão textual. Quando nós falamos em coesão textual, nós estamos falando das questões gramaticais, das questões linguísticas utilizadas de forma adequada dentro de um texto, dentro de uma frase, dentro de uma oração. Correto? Também pode ser utilizado o artigo indefinido, ele pode ser usado como recurso expressivo para reforçar enunciados exclamativos. Foi um presente te encontrar. A festa estava uma delícia. Então, quando nós temos aqui uma injunção, nós também podemos utilizar o pronome, aliás, o artigo na questão para reforçar os enunciados exclamativos, correto? O que mais que é importante nós comentarmos aqui em relação ao artigo? Então, nós já conversamos sobre as 7 formas do emprego do artigo. Aqui nós observamos nessa última forma, na questão da interjeição, né? Não, eu mencionei injuntivo, mas não, a questão da interjeição, nós podemos utilizá-los dessa forma. E também, para fechar a aula, eu trouxe uma atividade para vocês. É uma questão da FUVEST, para que nós possamos entender melhor o que nós conversamos até agora, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura do enunciado para que possamos entender o uso dos artigos. As duas manas lousadas, secas, escuras e gárrulas como cigarras, desde longos anos em Oliveira, eram elas as esquadrilhadoras de todas as vidas, as espalhadoras de todas as maledicências, as tecedeiras de todas as intrigas. E na desditosa cidade não existia nódoa, pecha, bule rachado, coração dolorido, algibeira arrasada, janela entreaberta, poeira a um canto, vulto a uma esquina, bolo encomendado nas Matildes, que seus olhinhos, furantes de azeviche, sujo, não descortinassem, e que sua solta língua, entre os dentes ralos, não comentasse com a malícia estridente. Então, é um texto do famoso e ilustre Eça de Queiroz, que é um autor português, trouxe para vocês esse enunciado, esse texto, para que vocês possam fazer a análise utilizando a questão gramatical dos artigos. Então, no texto, o emprego dos artigos definidos, observem bem, e a omissão de artigos indefinidos tem como efeito, qual é o efeito? Observe que apenas os artigos definidos foram utilizados. Por que será? O que será que o autor quis mencionar fazendo a utilização, ele quis ressaltar, fazendo a utilização dos artigos definidos? Letra A. Atribuir às personagens traços negativos de caráter. Apontar Oliveira como cidade onde tudo acontece? Será que foi isso? Quando ele reforça as duas manas lousadas, quando ele reforça, eram elas
esquadrilhadoras de todas as vidas. Olha que forte. Eram elas as esquadrilhadoras. Então, será que ele quis atribuir às personagens traços negativos de caráter? Ele queria definir? Então, vamos pensar se foi isso. Acentuar a exclusividade do comportamento típico das personagens, marcar a generalidade. Será que ele quis generalizar a generalidade das situações que são objeto de seus comentários? Será que ele quis generalizar utilizando o artigo definido? O artigo definido, ele generaliza? Nós já sabemos que nós não podemos pensar assim. Nós já sabemos que o artigo definido, ele define. Então, a letra B já não poderíamos. Definir a conduta das duas irmãs como criticável, colocá-las como responsáveis pela maioria dos acontecimentos na cidade? Será que era fazer só isso? Particularizar a maneira de ser das manas lousadas, situá-las numa cidade onde são famosas pela maledicência? Será que eles quis particularizar a maneira das manas, das ações das manas, situá-las? Associar as ações das duas irmãs, enfatizar seu livre acesso a qualquer ambiente na cidade? Será que foi isso? Qual é a alternativa que mais condiz na utilização dos artigos definidos? Vamos ver qual é a resposta correta? Então, qual é a correta? A primeira poderia ser determina. Ó, de fato, a utilização dos artigos definidos indica traços no caráter das irmãs, mas não são, então determina, mas não são os artigos que atribuem esses traços. Atribuir características aos substantivos é a função dos adjetivos. Os artigos apenas indicam que tem os traços negativos, as duas manas. Então, faz essa indicação. As esquadrilhadoras, as espalhadoras, as tecedeiras. Acresce que a cidade é citada apenas uma vez no texto, sem acompanhamento de qualquer artigo. Então, observaram isso. Então, poderia ser essa. Porém, olha o distrator. Quando nós falamos em distratores, nós falamos as palavras que nos tiram a atenção para que possamos escolher determinada opção. A letra B também está errada. Por quê? Mais do que acentuar o comportamento das personagens, bem como de marcar a generalidade, então essa já não poderia ser das situações, o artigo indica a forma precisa, a maneira de ser das mães, então essa já não poderia, que nós já havíamos conversado. A C também está errada. O texto não indica que as irmãs são responsáveis pelos acontecimentos na cidade, mas sim que nenhum acontecimento escapa de seus comentários maliciosos. E a letra D, que é a correta, o artigo definido tem a função de definir substantivos de forma precisa. No texto, não só as pessoas são indicadas com precisão, como também as suas atitudes. Então, o texto indica de quem é a responsabilidade pelas coisas ruins que acontecem na cidade. As duas manas, as esquadrinhadoras, as espalhadoras, as tecedeiras. E a última está errada também, porque o artigo definido não associa as ações das irmãs, mas sim indica que são elas as responsáveis pelas maledicências. Então, no texto, em nenhum momento, ele faz a indicação de o acesso a qualquer ambiente nas cidades pelas duas irmãs. Correto? Meus queridos, o que eu gostaria também, só para nós relembrarmos, a questão de confundirmos o artigo. Nós já conversamos isso na aula gravada sobre o numeral, de confundirmos o numeral com o artigo. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então, eu acho que é importante darmos uma revisada sobre essa questão, dessa confusão que nós
às vezes fazemos. Então, eu vou fazer com vocês aqui, só para vocês relembrarem, certo? Então, vamos lá. Então, os numerais, existe uma distinção, né, entre o artigo indefinido, porque o que mais ocorre é a confusão entre o artigo indefinido e o numeral. Cadê o artigo indefinido? Aqui. Esses são os artigos indefinidos, uma, uns e umas. Então, o ou uma é um artigo indefinido, quando a intenção do falante não é só ressaltar a quantidade, mas apenas indicar a espécie do ser. Artigo ou uma artigo. Então, é indicar a espécie do ser e não ressaltar quantidade. Porque o numeral uma ou a ideia é de quantidade, é evidente no texto a ideia de quantidade. Então, palavras que reforçam essa ideia acompanham o numeral. Exemplo, apenas um, só ou somente um. Então, é importante ficar claro para vocês a questão também do contexto, da situação de comunicação que está envolvido tanto o artigo quanto o numeral. Meus queridos, então por hoje é só. Fiquem com Deus. Um beijo grande e até a próxima.